Muito bacana. Laine está se apaixonando, né, por matemática, né? Não. De alinhamento de 3 pontos. Vocês verificaram na nossa aula de geometria espacial que os 3 pontos dentro da geometria, eles podem estar ou não alinhados. Quando eu tenho 3 pontos alinhados, imaginemos aqui, olha, dentro do plano cartesiano, deixa eu desenhar 2 planos cartesianos, né? Aqui y x, aqui outro plano cartesiano, falou de y e x. No caso aqui, nós temos 3 pontos. Vamos colocar aqui xa, YA, XB, YB. XC, YC. Se você pegar esses pontos aqui, claramente você consegue passar uma linha através deles. Nós dizemos que esses pontos estão alinhados. No outro caso, eu vou colocar aqui aleatoriamente, aqui os pontos A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. São pontos não alinhados, ou seja, formam outra figura geométrica, que é um triângulo. Matematicamente falando, quando 3 pontos estão alinhados, a regra básica da geometria aqui é a seguinte: quando temos 3 pontos alinhados, o determinante desses pontos é nulo. Consequentemente, nós temos determinante igual a zero, determinante de 3 pontos, né? Determinante de 3 pontos iguais a zero. O que significa? Significam pontos alinhados. Se eu tenho um determinante diferente de zero, significa o quê? Pontos não alinhados. É bem simples de lembrar. Mas espera aí, Henrique. Vamos ver o seguinte, agora ver se eu entendi. Isso aí você se perguntando, né? Eu tenho aqui o ponto A, que ele é formado por XA, YA. Eu tenho o ponto B, que ele é formado por XB e YB. E tem o ponto C, que ele é formado por XC e YC. Como é que eu expresso isso em determinante? É assim, olha, presta atenção. Você vai colocar aqui, olha, XA, YA, XB, YB e XC, YC. Aí você completa o resto do determinante com o número 1 para ficar chique, tá bom? Aí você diz, tem que ser o determinante 3 por 3, né? Você diz que tudo isso tem que ser igual a quanto? Zero. Isso aqui significa condição para ter 3 pontos alinhados. Se forem não alinhados, isso aqui é pontos alinhados. Se forem não alinhados, como é que ficaria? XA, YA, XB, YB, XC, YC, completa o determinante aqui com 1, vai ficar bonitinho, vai ficar como? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, beleza, aqui, morreu. Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de zero. Nessa situação, nós estamos dizendo que esses pontos, eles são o quê? Esses pontos são não alinhados. Fácil, não é verdade? Vamos tentar ver como é que funciona isso? Entenderam a ideia aqui? Perfeito. Observem. Próximo caso. Verifique se os pontos A, menos 3 e 5, B, 1 e 1, e C, 3 e menos 1, estão alinhados. Muito bem, vamos verificar. O que designa, como é que eu consigo determinar se esses pontos estão alinhados? É simples. É que, quando eu fizer o determinante desses 3 pontos, o determinante deles vai ter que ser nulo. O determinante deles vai ter que ser nulo. Determinante sendo nulo, o que acontece? Pontos alinhados. Só um minuto aqui, meninas, por favor. Só um minuto, por favor. Então, vamos lá. Vamos fazer o determinante desses pontos aqui.
Eu sei que, se eles forem alinhados, o determinante vai ser nulo. Vamos fazer isso daqui. Determinante vai ser igual a quanto? Você tem alguma dúvida com respeito a determinante de matrizes? Caso você tenha alguma dúvida, determinante de matrizes, entre em contato comigo. Seja como for, eu vou colocar uma aula extra no nosso grupo de matrizes e determinantes para a gente revisar. Tá ok? Vamos lá fazer. Vai ficar como isso daqui? Coloca o ponto A, que é menos 3 e 5. Qual é o próximo ponto? 1 e 1. Qual é o próximo ponto? 3 e menos 1. Aí você vai completar todo mundo com o número 1 aqui para ficar bonitinho, tá? Aí você vai fechar o determinante. Para fazer esse determinante, eu gosto de fazer o método mais direto, tá bom? Normalmente, eu pediria para vocês responderem o determinante pelo método de Sarri. Mas agora, eu vou pedir para fazer pelo método direto. Como é que se faz? É bem simples, na verdade. Esse 3 aqui joga aqui para cima, vai ficar 3. Esse menos 3 joga aqui para baixo, vai ser menos 3. Esse 1 joga para cá e esse 1 joga para baixo. Porque quando você faz o determinante, olha como é que fica aqui. Aqui, ó, primeiro da esquerda para a direita, tá bom? Isso aqui vai dar quanto? 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Aí menos 3 vezes 1 é menos 3, vezes 1 é menos 3. E 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1 é 15. Mais 15. Aí menos, abre parêntese, porque a volta sempre vai ficar como? Aqui, ó. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. Vezes 3 é 3. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 1 é 5. Pronto, terminei. Isso aqui vai ficar quanto? Fazendo o cálculo, terminando, vai ficar menos 1 com menos 3 é menos 4. Menos 4 mais 15 é mais 11. Menos, resolve esse parênteses aqui. Isso aqui é 3 mais 3, 6. 6 mais 5 vai dar quanto? 11 também. Vai ficar 11 menos 11. Olha, deu zero. Determinante igual a zero. O que significa isso? Significa que os pontos estão o quê? Alinhados. Chique, não é verdade? Tem aluno que perguntou uma vez assim para mim, Henrique, os problemas não saem desse jeito, não é só desenhando plano cartesiano para saber se é alinhado ou não? Não, a questão não é essa. A questão é que a gente sempre vai resolver, vai cair em sistema de equações, tanto que eu coloquei essas possibilidades nos exemplos das nossas apostilas. Nós temos que saber a definição para poder entender a aplicação. Não esqueçam disso, tá? Bom, terminamos isso aqui. Esse aqui foi a condição de alinhamento de 3 pontos. Eu tinha falado lá no começo da nossa aula, quando você escreve uma reta, ela sempre forma um ângulo em relação ao eixo X. Próximo tópico dessa agora, a gente vai ver, é como calcular e como relacionar esse ângulo, tá bem? Só um minuto, por favor.